Chegando, informação chegando, corrida à Prefeitura de São Paulo, acaba de sair mais uma pesquisa de intenção de voto, pesquisa Paraná Pesquisas, e mostra Nunes e Boulos à frente. O atual prefeito Ricardo Nunes, que tenta a reeleição com 28,5% das intenções de voto, Guilherme Boulos atrás com 25,9%. Como a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico entre os dois. O destaque também dessa pesquisa é o terceiro lugar. Pablo Marçal subiu em relação à pesquisa anterior e ele aparece agora na terceira posição com 10% das intenções de voto, o pré-candidato do PRTB. Na sequência tem Tabata Amaral com 8,7%, José Luiz da Atena com 8,3%, Marina Helena do Novo com 3,1% e Kim Kataguiri com 2,7% das intenções de voto. Esses são os dados da pesquisa divulgada agora há pouco. Marçal, Tabata e Datena estão empatados nessa posição por conta do empate técnico, né, da margem de erro, que ela aí mostra aí. Mas, como a gente vê aí no gráfico, o Marçal está numericamente à frente tanto de Tabata quanto de Datena. Outro destaque dessa pesquisa, que vale a gente colocar aqui, que é a pesquisa espontânea, que é quando o nome dos pré-candidatos não são apresentados, né? Perguntado para o entrevistado em quem você vai votar, e aí solta naturalmente o nome. Bom, aparece aqui Ricardo Nunes à frente com 13,7%, Guilherme Boulos em segundo com 12,7%, Pablo Marçal em terceiro com 3,5% e depois Tabata Amaral. Essa é a pesquisa espontânea. Outra pesquisa também apresentada aqui, o primeiro cenário sem Datena e sem Kim Kataguiri, e aí mostra Ricardo Nunes um pouco mais à frente, aí longe da margem de erro com Guilherme Boulos, com 31,1%, Guilherme Boulos com 27%, Pablo Marçal com 11,9%, Tabata Amaral com 11,2% e Marina Helena com 3,9%. Também foi aqui pesquisado a respeito de segundo turno, a intenção de voto de segundo turno. Se o segundo turno em São Paulo fosse entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, Nunes venceria com 49%, Boulos com 33,9%. Outro cenário testado, Nunes versus Tabata Amaral. Nunes venceria com 48,3% e Tabata com 30,5%. Boulos e Tabata, Guilherme Boulos venceria com 40% e Tabata com 34%. Também foi testado Pablo Marçal no segundo turno. E aí Guilherme Boulos venceria Guilherme Marçal, ele com 45,5% e Pablo Marçal com 29,3% das intenções de voto. Vamos embora, Sakamoto, começo com você. Essa análise da pesquisa Paraná Pesquisa, o que te chama a atenção? Pronto, agora sim, o áudio está funcionando. Fabiola, em primeiro lugar, eu acho que eu estava vendo aqui os números, né? Não sei, sempre eu acho estranho uma pesquisa que mostra que o prefeito Ricardo Nunes, na espontânea, aponta, ainda que na margem de erro, né? Mas aponte mais do que o Boulos. Porque o Boulos é um nome mais conhecido do que o prefeito Ricardo Nunes. Se são apresentados os nomes das pessoas e não a expressão o prefeito atual. É estranho que o Nunes já esteja à frente do Boulos, né? A rejeição do Boulos, inclusive, é maior do que a do Nunes, historicamente. Só acho esquisito que tenha colocado, já apareça à frente. De qualquer maneira, né, tem que ver os critérios da pesquisa, né? De qualquer maneira, a pesquisa, primeiro, é ruim para o prefeito Ricardo Nunes. Eu tinha falado com o pessoal da campanha dele, tenho falado com algumas pessoas, e lá atrás eles achavam que já estariam entrando neste momento, né? Final de junho, começo de julho, com 10 pontos à frente do Boulos, e não em empate técnico, né? Porque o que a gente está vendo aqui, 28,5 e 25,9 é empate técnico, né? São 2 pontos percentuais para mais ou para menos, então isso aí bate empate técnico. Então, para o prefeito é muito ruim. O prefeito que está gastando uma bica de dinheiro, asfaltando até o céu para buscar
a reeleição, né? Outra, os números do Marçal, por mais que faça, não, parece que o Marçal saltou, etc. Repito, com a margem de erro de 2,6 pontos percentuais para cima e para mais, é claro que o Marçal vai crescer, é claro que o Marçal vai ter mais exposição, até por conta da ação dele nas redes sociais e tudo isso mais. Mas ainda assim, né, também não é. Vamos ver o que vai acontecer agora, em que ele está num patamar que é semelhante ao patamar que estava em outras pesquisas, né? Por exemplo, você tem no Datafolha, né? Você estava com ele chegando até 9%, né, das intenções de voto, empatando com a Tabata e tudo isso mais. Ele, é claro, tem uma corrida, tem uma avenida para crescer se ele quiser se manter na campanha, mas é claro que em determinado momento ele vai precisar de votos do bolsonarismo. E se o bolsonarismo entrar de sola na campanha do Nunes, né, e a ordem unida do bolsonarismo é muito maior do que em outras correntes, né, que o presidente Bolsonaro diz, o bolsonarismo segue, né, tende a seguir, há uma dificuldade de um teto de crescimento. Agora, eu diria que, no geral, por mais que, mas na pesquisa de segundo turno tá dando que ele ganha, o Nunes ganha do Boulos de tanto por tanto, etc. Eu acho ruim as pesquisas de segundo turno neste momento, porque você não sabe nem os candidatos direito. Você não teve nem dinâmica, a campanha não começou de fato, né? Historicamente, quando a campanha começa, os números do segundo turno, inclusive, mudam em muitos casos, né? Você vai analisar as pesquisas historicamente para prefeituras, quando você entra, muda muito os números, porque aí entram as coisas que estão jogando. Agora, olhando para esses dados de primeiro turno, eu diria que o prefeito está penando, e o prefeito vai precisar, considerando que está penando, vai precisar do empurrão do Bolsonaro, né? O Bolsonaro já botou a fatura, né? O coronel, né? Da PM, que, como a Raquel Bezos lembrou, disse que a forma de tratar o pessoal nos jardins é diferente do tratamento do pessoal na periferia, das pessoas da periferia, né? O que é um absurdo completo, né? Dirigiu a CEAGESP também, é do campo bolsonarismo. O Nunes engoliu o vice por conta disso, né? Agora ele vai ter que ter, o Bolsonaro vai ter que, acho que, atuar mais. O Bolsonaro é um ponto interessante, só para terminar. Nas pesquisas, elas mostram que o Bolsonaro é um cabo eleitoral menor do que o Lula em São Paulo, por uma série de razões. No Datafolha chegava a 61% que não votariam no Bolsonaro nem Cavaco Tussa, e 45% que não votariam no Bolsonaro nem Cavaco, no Lula nem Cavaco Espirre. Então, o que acontece no final das contas é que o Lula tem uma atração maior em São Paulo. Só que o Bolsonaro tem piso e tem teto. E o piso do Bolsonaro também não foi transferido para o Nunes, da mesma forma que o piso do Lula não foi transferido para o Boulos, né? Por enquanto, você joga os dois no pelotão da frente, mas essa falta de desconexão do Nunes com o Boulos, mesmo com essa quantidade de investimento público, né, ele incomoda, sim, a campanha do prefeito. Meio-dia e 55 minutos, daqui a pouquinho tem a análise da notícia. Ô, Raquel, queria a tua apuração aí e também sua análise sobre a Paraná Pesquisa. Fabíola, a gente estava falando mais cedo daquele tenente-coronel que está envolvido no aquele vídeo, né, que fazia a apologia à morte de testemunhas, o Edson Mello, que é chefe da segurança do Pablo Marçal. E lembra que eu falei que eu ia procurar por ele? Perguntei ao candidato, candidato, o senhor vai demiti-lo? O que o senhor vai fazer? E ele disse, claro que eu vou mantê-lo, é um homem honrado. Então, está dentro daquela linha que eu estava falando para vocês, dele, de atrair esse voto do bolsonarismo, né? De que quando o Nunes anunciou o seu vice, o Melo Araújo, ele logo se prontificou a chamá-lo para ser secretário de Segurança Pública, criar ali um fato político em torno de si. Então, essa apologia da segurança e até esbarrando numa quase uma apologia da violência policial. Então, ele diz que não se importa dele ter a tropa que ele chefiava, ter um vídeo ligado à violência contra testemunhas. Para ele é um homem honrado e vai ser mantido ali na sua segurança pessoal. Essa pesquisa da Paraná, ela está confirmando essa tendência de crescimento do Pablo Marçal. Parece pouco, mas ele foi de 5% para 10%. 10% é aquele número mágico ali, quando chega nos dois dígitos. Estava conversando com o pessoal do Paraná também aqui pelo WhatsApp, perguntando de quem o Marçal está tirando esses votos. Ele falou, olha, do Kim Kataguiri, cuja candidatura está
desidratada, né? O Milton Leite já pulou de vez do barco e levou o União Brasil com ele quando referendou o vice ali de Ricardo Nunes e do próprio Nunes. E Marçal preocupa sim a campanha de Ricardo Nunes. Eu acho que a gente não pode desprezar ele como efeito nessa eleição, assim como a campanha de Ricardo Nunes não está desprezando. O grande receio de Ricardo Nunes sempre foi ter um segundo candidato de direita com alguma expressividade, que ele levasse consigo o voto dos bolsonaristas. O receio de Marçal foi tão grande que fez Tarcísio de Freitas tentar e conseguir aliar todos os partidos da base de Ricardo Nunes e engolir esse vice que Jair Bolsonaro gostaria, que é o Ricardo Mello. E sim, o Bolsonaro tem muita voz ali diante dos bolsonaristas, mas o Bolsonaro também ele flutua muito. Então, se Ricardo Nunes desagradá-lo em algum momento e ele sentir que o Ricardo Nunes está desidratando de alguma forma, eu não descartaria aí uma ida, mesmo que não oficial, dos bolsonaristas para a campanha do Marçal. Então, a gente percebe que Tarcísio de Freitas está preocupado, Ricardo Nunes está preocupado, e as alianças em torno de Ricardo Nunes estão preocupadas com Pablo Marçal, sim. E você, Josias, como é que você analisa Paraná Pesquisa, Nunes à frente de Boulos e Pablo Marçal com essa subida e agora na terceira colocação? O que chama a atenção aqui, dois fatos chamam a atenção, né, Fabíola? Primeiro, essa manutenção do equilíbrio, da estabilidade nas primeiras colocações, né? Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, empatados ali tecnicamente no topo da pesquisa. E no bololô que se formou no segundo lugar, o que mais chama a atenção, você tem ali Pablo Marçal, a Tabata Amaral e o Datena roçando cotovelos, e chama muita atenção o fato de que um personagem como o Datena, que é estrela da TV aberta, frequentar as pesquisas, não apenas essa, mas outras, como um sub-Pablo Marçal, que é uma celebridade de internet, né? Como se uma nova mídia estivesse prevalecendo sobre a mídia tradicional, né? Eu próprio esperava que o Datena tivesse um desempenho muito mais exuberante nas pesquisas, uma vez que ele assumiu a condição de candidato. A essa altura, fico a me perguntar se ele não deveria ter se mantido como vice da Tabata Amaral, dando a ela, talvez, alguma intenção de voto adicional, né? Então, chama muita atenção esse bololô, no segundo lugar, e esse viés de alta do Pablo Marçal. E convém, Fabíola, observar essas pesquisas, quem olha com olhares cuidadosos, aposenta a bola de cristal. Não dá para prever o resultado da eleição em São Paulo. É isso, e o pessoal comentando aqui nas redes e fazendo suas apostas. Vamos ver o que vai acontecer nessa eleição em São Paulo. Bom, amanhã, Sakamoto, a gente te espera lá diretamente de Brasília, entrevistando o presidente Lula a partir das 9 horas da manhã. A gente abre o nosso All News às 8h30 com todo o esquenta dessa entrevista. Um beijo para você, bom trabalho em Brasília e até amanhã. Obrigado, Fabíola. Bom trabalho para todos nós. Um abração no Josias, na Raquel e em todo mundo que nos acompanha. Tchau, tchau. Amanhã vai acordar mais cedo, tá bom, Josias? 8h30 aqui nosso horário amanhã. Sempre estarei a postos. Adoro. Ainda com camisas bonitas como essa. E ó, vai tomar um cafezinho com a Raquel Landim hoje aí em Brasília. Beijo, Raquel. Bom trabalho em Brasília. Beijo, Fabíola. Boa sorte, Léo. Arrasa. Vamos que vamos. A gente vai terminando